é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Senhor, fala conosco. Ó Deus, temos te louvado, estamos bendizendo o teu nome. Senhor, estamos exaltando o Senhor. Ó Deus, e fizemos isso com nossos lábios, ó Deus, de várias maneiras. Mas agora ouvimos a sua palavra. Pai, fala ao nosso coração. Pai, aquieta o nosso coração, a nossa mente. Ó Deus, repreendo o espírito de sono, toda perturbação. Ó Deus, e que, ó Pai, o Senhor me ajude, me capacite, ó Deus, a transmitir a sua palavra, e que seja somente a sua palavra. E se algo, Deus, de mim ser dito, ó Deus, seja cancelado no ouvido. Ó Pai, somente a sua palavra, ó Deus, entre em nosso coração e em nossos ouvidos. Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Nós estamos falando sobre alguns segredos da vida, e sobre os segredos de como devemos viver a respeito do sistema que nós estamos, e a respeito do reino de Deus. Porque é totalmente oposto o sistema que nós vivemos com a do reino de Deus. Enquanto o sistema diz que você deve ter, que você deve ganhar, o reino diz que você deve perder. Enquanto o sistema diz que você tem que viver, você tem que amar você, o reino diz que você tem que morrer e você tem que amar o seu próximo. Enquanto o sistema diz, olha, você tem que guardar tudo para você, você tem que esconder tudo aquilo que você tem, o reino diz, olha, você tem que compartilhar. Nós vivemos num sistema totalmente antagônico ao reino de Deus, totalmente diferente do reino de Deus. Por isso, às vezes, nós temos dificuldades de viver o reino de Deus. Por isso, às vezes, estamos, quem sabe, no meio, estamos dentro de uma igreja, estamos fazendo alguma coisa, ouvimos a palavra, mas mesmo assim, ainda assim, temos dificuldades de viver o reino. Porque para viver o reino, nós temos que confrontar a nós mesmos, temos que confrontar o nosso eu, temos que confrontar nossas vontades, temos que confrontar nossos desejos. E a palavra do Senhor, Jesus Cristo, Ele sempre, a palavra que muda o ser, a palavra que é eficaz em nossa vida, é a palavra que nos confronta. É a palavra que confronta os nossos conceitos, confronta as nossas atitudes, confronta a nossa maneira de viver. Nós ouvimos palavras de promessas e de esperanças, mas o que nos faz mais parecidos com Deus são palavras que confrontam a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de viver. E para que nós vivamos no reino de Deus, e vivamos essa palavra, e quando falamos do reino de Deus, nós estamos falando a respeito do que a palavra nos ensina, a maneira como temos que proceder, a ética dessa palavra, as regras dessa palavra, e que nós devemos aprender. São coisas que nós conhecemos, e que ouvimos, e que até praticamos secularmente, mas ela precisa ser melhorada. Essas coisas precisam ser aprimoradas, aperfeiçoadas. E o ser humano, ele é aperfeiçoado em seu ser, em sua vida, quando ele observa a palavra. A palavra de Deus nos aperfeiçoa. A palavra de Deus nos transforma. A palavra de Deus muda a nossa vida.
E Jesus, ele sempre, em todos os momentos, ensinou os seus discípulos. Por isso, ele andando pelo caminho, entrando numa cidade, saindo, sentando na casa de alguém, ele sempre estava ensinando alguma coisa. E na verdade, a eficácia do Evangelho está mais naquilo que nós fazemos fora, na pregação, fora do púlpito, do que no púlpito. E sempre digo que aquilo que falamos, nem sempre aquilo que nós falamos, e a grande parte disto, nós vamos guardar. Mas nós guardamos experiências, nós guardamos momentos, nós guardamos palavras que nos confrontam, quem sabe numa roda de amigos. Por isso, de vez em quando, alguns estão numa roda e eu chego, ouço alguma coisa, eu já pá. Ou sentado em algum lugar, né? Numa sorveteria ou qualquer outro lugar, é o momento da gente poder falar da palavra de Deus e dos conceitos deste reino. E eu quero compartilhar com você algumas coisas a respeito da nossa vida, que é importante para a nossa vida aqui, mas muito mais importante para a nossa vida no reino de Deus. E o que Jesus ele quer mostrar nesse versículo para nós, quando ele diz: olha, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Meu irmão, Jesus estava dizendo aqui, para os discípulos, dizendo assim: olha, façamos aquilo que tem que ser feito, enquanto eu estou aqui, enquanto é dia, porque eu sou a luz do mundo, eu vim para trazer a luz, e eu estou aqui pessoalmente, mas vai chegar a hora que eu vou sair daqui, e vai chegar a noite, e vocês vão se achar só, mas eu não vou deixá-los. Mas eu quero deixar que eu sou a luz deste mundo. E enquanto estiver aqui, enquanto o meu espírito estiver aqui, faça as obras de Deus. Faça as obras daquele que me enviou. Olha, diz no verso 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha só. E nós precisamos aprender uma verdade. O que ele quer nos mostrar a respeito do reino, do procedimento do reino, da vida no reino, e que compete também à vida aqui, e que se refere à vida daqui, para que a nossa vida seja melhor, para que vivamos melhor, para que evitemos problemas, para que evitemos frustrações, decepções. O que eu preciso fazer? E Jesus estava dizendo: olha, aprendam uma coisa, e eu ensino a vocês: vá além das suas responsabilidades, vá além daquilo que foi dito a vocês a fazer. Não percam tempo com outras coisas, não percam tempo com coisas supérfluas, não percam tempo com coisas pequenas. Lembre-se, há uma responsabilidade, vá além das suas responsabilidades. O que é a responsabilidade? A obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. É a obrigação que nós temos em responder a respeito das nossas ações. Quando diz a responsabilidade é sua, digo, a tua ação, você tem que responder a respeito, agir, porque você tem essa responsabilidade, é tua, e você tem que agir conforme essa responsabilidade. É essa atitude de Jesus sobre a responsabilidade, em sentir a necessidade de fazer. Ele está implícita na liberdade que todos nós temos. Qual é a liberdade que nós todos temos? E a responsabilidade está ligada a isto. A quê? Ao livre arbítrio.
Nós somos responsáveis se quisermos. Qualquer pessoa vai ser responsável se ela quiser, se ela se sentir responsável. E é o que Deus ele está sempre nos ensinando, que nós devemos nos sentir responsáveis pela nossa vida, pela maneira em que nós vivemos. E Ele sempre diz que a responsabilidade é nossa, porque a maneira como você viver é aquilo que você vai colher, ou aquilo que você fizer é aquilo que você vai colher. É uma escolha, a responsabilidade é uma escolha. E Jesus escolheu ser responsável com a obrigação dele de trazer a luz ao mundo, de trazer o evangelho, de trazer a salvação ao homem. Jesus ele foi responsável por isso, teve responsabilidade. E é o que insere, o que envolve essa responsabilidade. O Jesus quer nos ensinar o seguinte, que esta responsabilidade é o estado de quem sente que precisa prestar contas de seus atos. É o estado de quem sente que precisa prestar conta de seus atos. É interessante como nós vivemos, de maneira que nós não vamos prestar contas dos nossos atos, que nós não temos responsabilidades, agimos como crianças que não têm entendimento, agimos como crianças, como essas que estivemos aqui nos braços, que não têm responsabilidade alguma com a vida. Por isso há pessoas, e eu ouço e vejo lá na internet, pessoas dizendo lá no Facebook, dizendo lá no Instagram, dizendo no vídeo alguma coisa, tudo que é social, e dizendo assim, olha, viva o dia de hoje, amanhã você não tem responsabilidade nenhuma, busque aí o que você quer e acabou. Nós temos responsabilidades, mas só que essa responsabilidade está nesse sentimento, eu sinto a responsabilidade ou não. É como o marido, o jovem que quer casar, ele casa e ele já não tem responsabilidade com a esposa. Ele não sente que tem responsabilidade de prestar conta com a esposa. Ele quer viver a vida de solteiro, ela quer viver a vida de solteira, quer continuar andando com as amigas a hora que quiser, com os amigos a hora que quiser. Mas todos nós, irmãos, temos que prestar conta. Estou dizendo de um sentimento, ou seja, dessa razão que nós temos que ter, desse raciocínio que há uma responsabilidade em nossos atos e que vamos prestar conta disto. Se você é um bom funcionário, se você não é, vai prestar conta. Nós vamos prestar conta daquilo que nós fazemos e prestamos conta daquilo que falamos. Prestamos contas daquilo que fazemos. Todos nós precisamos prestar conta, mas nós vivemos em tempo, meu irmão, que nós não queremos prestar conta, ou seja, não queremos ter responsabilidades. Por isso há muitos cristãos dizendo, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ter ninguém sobre mim, o único sobre mim, acima de mim, é Jesus Cristo. Porque não quer prestar contas, não quer ter responsabilidade. E quando nós nos submetemos a alguma coisa, então surge a responsabilidade. Se você está num emprego, num trabalho, você tem responsabilidade lá. E Jesus está dizendo, olha, tenha responsabilidade. E a responsabilidade é, eu vou prestar conta daquilo que eu vim fazer. Eu tenho que chegar num objetivo. Eu quero dizer, meu irmão, que a responsabilidade que nós temos depois que conhecemos Jesus Cristo é continuar a nossa vida espiritual,
Nós não podemos nos satisfazer, estarmos satisfeitos, acharmos que já estamos bem espiritualmente, acharmos que a nossa vida é buscar Deus, estar mais perto de Deus. Não é necessário ter mais coisas, não é necessário buscar mais, não é necessário orar mais, não é necessário estar mais na presença de Deus. Nós não podemos estagnar nossa vida, seja ela espiritualmente, seja ela secularmente. Nós não podemos viver estagnados. Como as parábolas das minas. O Senhor deixou 3 minas com um, 2 com outro e 1 com outro. E depois de algum tempo, um guardou, escondeu para não perder, o outro com umas dracmas, escondeu, e depois de um tempo volta ao Senhor. Aquele que tinha mais multiplicou, aqueles que tinham mais multiplicaram, mas o que tinham só teve medo de perder, então foi lá e guardou. E às vezes, meu irmão, nós queremos guardar aquilo que Deus fez em nossa vida, nós queremos guardar aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Por isso, meu irmão, nós ficamos estagnados, às vezes doentes, porque o que traz vida, o que traz saúde em nossa vida, é compartilhar o que Deus fez em nossa vida, é compartilhar a presença de Deus em nossa vida, é poder compartilhar com o nosso próximo as obras de Deus em nossa vida, é compartilhar o poder, a unção, os feitos de Deus em nossa vida. Deus te chamou, meu irmão, e te salvou, você o conhece, Ele mudou a tua vida, para que você não estagnasse. E nós vamos prestar conta disto. Um dia o Senhor vai dizer: o que você fez com a salvação que eu te dei? Ah, Senhor, eu preservei para chegar até aqui. Eu guardei a minha salvação, eu só fiz isto, meu irmão. A única maneira de guardar a salvação é quando nós sentimos essa responsabilidade, que nós vamos prestar essa conta. Mas se essa conta não insere só em nossa vida, mas a respeito daquilo que Deus é, daquilo que Ele tem feito, e daquilo que Ele está realizando em nossa vida. E Jesus está dizendo a respeito de um homem que precisava ser curado. Ele podia passar e deixar para outro dia, deixar para outra hora. Mas a Bíblia diz, Jesus foi caminhando e viu aquele homem cego de nascença. E Jesus então vai até ele. Meu irmão, às vezes nós estamos esperando que as coisas venham até nós, que as coisas aconteçam e venham até nós, e tudo seja mais fácil. Não! E às vezes nós ficamos fracos, doentes, porque nós não compartilhamos isto. E fazer isto é uma opção, é uma escolha. Envolvermos com estas coisas, com a vida, é uma opção. E quantos de nós estão como o leproso, à beira do caminho, esperando que alguma coisa aconteça? Essa responsabilidade é de quem sente que precisa cumprir com suas obrigações. Cumprir com suas obrigações. A responsabilidade é subproduto da obrigação do homem diante das leis divinas. Todos nós temos obrigações. A dona de casa tem a sua obrigação. Hoje em dia não precisa mais lavar louça todo dia, não precisa lavar roupa, lava roupa todo dia, que agonia, que tristeza. A maioria não precisa disso, tem lá a máquina de lavar, você põe lá e está pronta, tira dali, já seca. Algumas já seca e já diz está seco, já pega ali, já põe, já outra põe ali na roupa de passar, ela vai, passa e dobra, e tira e coloca lá. Está fácil. Mas a responsabilidade de uma dona de casa não é isto, não é só isto.
Mas a responsabilidade de cuidar do esposo, cuidar dos filhos, de educar, de manter a harmonia no lar. Quantas mulheres não prestam atenção e não mantêm a harmonia dentro do lar? É uma goteira dentro de casa. Reclama de tudo, reclama do que tem, reclama do que faz, reclama do que não faz. E Salomão diz: é melhor estar no deserto sem água, com fome, do que do lado de uma mulher que fala e fala e fala e fala como uma goteira na cabeça. Você sabe que isso é estratégia de guerra. O pessoal usava isso aí como estratégia de guerra. Quando pegava alguém e queria que confessasse alguma coisa, colocava lá o camarada sentado e goteira na cabeça do indivíduo. Meu irmão, é insuportável. Mas algumas esposas querem casar, querem ter o lar, mas não querem as suas obrigações de manter o lar equilibrado, de manter a harmonia, de manter a vida, né, do esposo, dos filhos. Maridos que não querem cumprir sua obrigação, casam e tem que trabalhar, viu, mulher? Porque senão tem que dividir tudo aqui, porque você não dá. Quer casar, meu irmão? Então aprenda o seguinte: a obrigação de sustentar, de prover é sua, provedor é do homem. Mas tem muitos aí que querem vida boa. Quer casar e deixa a mulher ir trabalhar. De vida difícil. Que calor é esse? Não se mexe, não faz nada. Responsabilidade. Quem casa, quem quer casar, quer casa. Eu vou casar, mas vou ficar na casa da minha mãe, vou ficar na casa da minha sogra, ou do meu sogro. Não casa. Porque você vai estragar a vida do sogro e da sogra. Mas o que eu tenho só dá para pagar um apartamentinho. Vai morar no apartamentinho. Quando eu casei, há alguns anos atrás, há 27 anos atrás, dia 13 de setembro de 86, e no dia 14 de setembro de 86 eu completei 26 anos. E está chegando aí 14 de setembro, está perto. Meu irmão, queria casar. Tinha que casar, queria casar. E aí, tinha que arrumar um lugar. Agora tem que casar, fui lá alugar um apartamento. Um apertamento. Nós ganhamos o sofá ou comprei? Comprei o sofá. Ganhamos uma geladeira que parecia mais um frigobar. Tinha cama, né? Tinha. Estava tão empolgado que... O fogão, tinha fogão. O apartamento era apertamento, mas parecia uma mansão, não tinha quase nada lá dentro. Mas casei. Cumpri com as minhas obrigações. Era difícil. Televisão foi uma emprestada do tio, que era alfaiate. O tio dela, alfaiate, teve a misericórdia, emprestou uma Colorado, eu acho que era a marca.
já não era do meu tempo essa TV, imagina. Ela tinha aquelas 3 cores lá, aquele insufilme. Não tinha, não? Você lembra do insufilme? Tinha uma televisão, tinha um insufilme. Azul era, em cima era azul, no meio vermelho para dar o rosadinho e embaixo o verde. Vai que aparece alguma grama, um campo e tal. Meu irmão, e tinha que trabalhar que nem um doido. Responsabilidade, trabalhar muito. E não tinha hora para trabalhar, não. Mas também não deixava minhas obrigações de trabalho interferir em todas as outras áreas. Na minha área pessoal, familiar e na minha área com Cristo, com a igreja, em servir a Deus. Eu tinha que me desdobrar para fazer tudo. Mas precisa sentir essa obrigação de cumprir. Meu irmão, nós precisamos ter essa responsabilidade, esse senso de responsabilidade, de cumprir com as nossas obrigações, ou cumprir com nossas responsabilidades. Ser responsável é cumprir com nossas obrigações, com as leis, com as regras. Há muitas pessoas que não querem responsabilidade porque tem dificuldade com regras. Tem dificuldade com regras. Pessoas desregradas. Almoça a hora que quer, janta a hora que quer, dorme a hora que quer, deita, levanta a hora que quer, faz o que quer. E quando precisa ter responsabilidade, não querem assumir, não querem ter obrigações. E isto se refere, meu irmão, à vida secular e traz isso para o reino de Deus. E chega no reino de Deus, quer tratar o reino de Deus como trata a vida desregrada. Quer ser bom, quer ser fiel, quer ser servo, quer ser abençoado, mas não quer ser regrado. Não quer estar sujeito às regras. Não quer cumprir com as suas obrigações. Eu quero fazer, mas sabe, tem que ser espontaneidade. Eu quero fazer, servir, mas tem que ser, agora me fugiu a palavra, quando alguém quer fazer alguma coisa e não quer cobrar nada, como que é? Voluntário. Voluntariedade já acabou há muito tempo. Ninguém quer mais ser voluntário para fazer nada. Eu faço, mas o que eu vou ganhar nisso? Nós estamos vivendo, meu irmão, um tempo que é o fim do mundo. É o mesmo tempo de Noé. E a palavra diz: os fins dos dias serão como o tempo de Noé. E o tempo de Noé não havia regras mais. Todo mundo desregrado. Ninguém queria responsabilidades. Quem está aqui ainda diga glória a Deus. Quer ser abençoado, quer ser feliz, quer fazer não sei o que, mas não quer, meu irmão, prestar conta, não quer cumprir com as suas obrigações. Olhe para o teu irmão e diga assim: a responsabilidade é ter senso de cumprimento das obrigações. Essa responsabilidade que Jesus está falando aqui, é necessário que façamos as obras do Pai, daquele que me enviou. Jesus era muito sério com as coisas.
muito sério com as coisas do reino. E ele estava dizendo a responsabilidade de quem sente. Você está ouvindo que eu estou falando sobre sentir? Sentir. Ai, não estou sentindo não que... Eu não estou sentindo que eu tenho que... Ai, não estou sentindo nada. Tem muita gente que não está sentindo nada hoje em dia. Mas esse sentimento, né, daquele que sente que precisa atender às reivindicações legítimas. Jesus, ele deu atenção a isto. Eu preciso atender essa reivindicação no qual foi me dada. Essa reivindicação do Pai, para abençoar, para dar vida, para curar, para mudar a vida das pessoas. Isso era legítimo. Isso era a primeira coisa, prioridade na vida dele. E atender às reivindicações legítimas é saber qual é a nossa prioridade. Quando nós não temos prioridade, meu irmão, nós damos tiro para tudo quanto é lado. Nós queremos ser bonzinho para tudo quanto é lado, mas vai dar uma coisa, não vai dar certo. E Jesus estava dizendo: olha, eu tenho que atender a reivindicação do reino. Eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que curar os enfermos, eu tenho que levantar os abatidos, eu tenho que trazer paz aos aflitos. Essa responsabilidade está em dar a atenção necessária, é dar o valor legítimo às obrigações, a nós filhos do reino de Deus. Meu irmão, é fazer aquilo, é dar a atenção necessária. Eu vou voltar a coisas que são... aqui não é o lenço, é isso. É coisas do primário. O que eu vou falar que é coisa do primário aqui? Para o cristão. Não vou falar de coisas para o cristão de universidade. Não vou falar de coisas, teologias profundas aqui não. Vou falar um negócio que é para o primário, do cristão. O que é? Qual é a reivindicação do reino? Primeiro, mantenha-se santo. Qual é a outra? Ore. Ore. Qual é a outra? Tem intimidade com a palavra de Deus. Tem intimidade com a palavra de Deus. Eclesiastes 99:1 está dizendo isto. Amém ou amém? Não amém. Mas nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus. Meu irmão, não dá para compreender um cristão que não conhece onde está o Salmo 23. Você sabe onde está o Salmo 23? Sabe? O cristão que não sabe aonde se encontra João 3,16. Você sabe onde se encontra João 3,16? Tá bom, você sabe, gostei, muito bom, parabéns. Mas o que diz João 3,16? Essa reza aí foi boa. Fala bem alto aí, como é que é? Parabéns, dê parabéns para essa pessoa que disse aí. Parabéns, parabéns. Atender, meu irmão, é olhar com respeito,
é olhar para aquilo que é necessário com respeito. Quando não há respeito, meu irmão, não haverá responsabilidade. Não há responsabilidade se não houver respeito por aquilo. Essa responsabilidade não é só olhar com respeito, mas é olhar com temor. Algumas vezes o povo de Deus perdeu o temor. E quando o povo de Deus perde o temor a respeito de quem Deus é, do que Ele é e do que Ele pode fazer, meu irmão, a coisa fica séria. E perder o temor, meu irmão, é esquecer da palavra de Deus e estar mais inclinado para a iniquidade. Iniquidade está nesse sistema. Esse sistema que nós vivemos é um sistema iníquo. Parece certo algumas coisas, mas é errado. Parece que é bom, mas é péssimo, é ruim. E nós precisamos, irmãos, ter temor. Temor, quando nós vamos falar, nós vamos lembrar o que Deus é. O que Deus pode fazer com alguém que fala. Alguém que... O que Deus pode fazer? Nós precisamos ter temor. E esse respeito dessas coisas legítimas é a respeito disto. No mesmo momento que Deus é amor, é justiça, blá, 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 Ele também é um Deus. Ele corrige. Ele corrige. Provérbios 51, 2 diz que Ele pesa a mão. Amém ou não amém? Mas é um provérbio aí que os cristãos ficam falando aí. Cuidado, hein? Deus pode pesar a mão. Você imagina o tamanho da mão de Deus? Você imagina, nem sendo o Hulk, ficando verde e forte. Se Deus soltar o peso da mão dele. Lá em casa dizem que eu tenho a mão pesada. Eu acho que não. Alguns que me conhecem acham que eu tenho a mão pesada, mas eu acho que não tenho. Agora você imagine a mão de Deus. Deus não pesa a mão, mas a Bíblia diz: ai, se o Senhor recolher a mão, ai, se Ele tirar a mão, ai desta pessoa. Quando nós perdemos o temor, nós fazemos o que nós queremos, nós vamos pelos nossos caminhos, pelos nossos pensamentos, nossos conceitos, nossas bobeiras, nós vamos fazendo, porque não tem temor. Mas o temor, meu irmão, nos faz ponderar antes de qualquer e toda ação. É olhar de honra, respeito a respeito das obras de Deus. Meu irmão, é o seguinte: honrar, olhar, buscar esse sentimento de legítimo, de reivindicação, atender isto, é honrar as obras do reino. Nós honramos o reino, as nossas obras honram o reino. Jesus estava dizendo: eu preciso honrar o reino do meu Pai. É necessário que eu quero honrá-lo. Eu preciso honrar o meu Pai. E eu preciso fazer o que é necessário. Eu preciso cumprir. Eu preciso prestar contas. Eu preciso honrar o meu Deus, o meu Pai. Eu preciso honrar o reino do meu Pai.
Se nós pensássemos assim, meu irmão, em todas as nossas atitudes, que aquilo que nós fazemos, como nós trabalhamos, o que nós falamos no trabalho, o que nós falamos na rodinha dos companheiros de trabalho, o que nós fazemos em qualquer lugar, está amarrado, bem longe, né? Se nós prestássemos um pouco tivéssemos esse temor de honrar, vamos honrar a Deus em tudo. Vamos honrar a Deus lá no meu trabalho, a maneira como eu trabalho, a maneira como eu lido com as pessoas, ou a maneira que eu faço as peças que têm que ser feitas, a maneira como eu honro meus compromissos, a maneira que eu tenho que honrar a Deus. Se depender de nós, irmão, nós temos que fazer tudo para honrar. Há certas coisas que não dependem de nós, mas aquilo que depende de nós, nós temos que honrar o reino de Deus. É cumprir com as obrigações, ter responsabilidade com o reino de Deus. Olha, querido, por que nós estamos falando a respeito de tudo isso esses dias? E por que, quem sabe, ainda vou falar um pouco mais. Talvez você vai esperar acabar esse tempo, não é? Dessa palavra para vir, quem sabe? Não sei. Mas sabe por quê? Nós precisamos dar mais atenção ao reino de Deus. Nós precisamos olhar para a nossa vida, porque Deus, Ele quer fazer em nós, através de nós e por nós, aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que ainda, meu irmão, nós não conseguimos imaginar. Mas para isso, meu irmão, o reino tem que ser prioridade em toda a nossa vida. Não estou dizendo para você largar teu trabalho, você deixar de cumprir tuas obrigações. Você tem que fazer, é necessário isto. Mas a prioridade em tudo seja honrar ao Senhor. Pregue a Deus com a tua maneira de viver. Pregue a palavra de Deus com a sua maneira de ser. Pregue o reino de Deus aonde você estiver. Honre a Deus de todas as maneiras. Que a sua vida honre ao Senhor. Com as suas palavras. Pare de resmungar, de murmurar. Pare de falar só com pessimismo. Como é que pode honrar o reino de Deus se só fala de pessimismo, de derrota, de murmuração, de desgraça? Como o reino de Deus virá até nós se nós não honramos esse reino? Como viveremos o reino se nós não propagamos esse reino, não exaltamos esse reino? Jesus sempre atendeu à voz de seu Pai. Se somos filhos, deveríamos ouvi-la também. Já que Ele é conosco, Jesus foi além de seus limites humanos para fazer as obras do reino de Deus. Jesus ficou 40 dias de jejum. Se eu apregoar um jejum, muita gente vai dizer: eu não aguento, não consigo ficar sem comer, me dá dor de cabeça. Lógico, no começo vai dar mesmo, não está acostumado. Come de 3 em 3 horas e um prato cheio. Deus, Ele quer fazer coisas grandiosas em nossa vida. Mas nós precisamos buscar romper nossos limites humanos a respeito do reino de Deus. Às vezes não temos forças, mas Ele é o que nos dá força. Tudo isso que falo para você, eu sei muito bem do que eu estou falando. Não falo porque eu vi em algum lugar, porque alguém disse, porque eu sei o que é isto. Eu passo, eu sinto. Fazer as obras do reino é quando você não quer ver ninguém, mas você cumpre com as suas obrigações,
com a sua responsabilidade de adorar, de estar na presença dEle. Deus, Ele quer mais de nós. Hoje Ele não quer aquilo que nós não podemos fazer, mas é o que nós podemos fazer. E fazer com excelência. Viver com excelência. Andar com excelência. Vamos ficar de pé, igreja.